Amém? Vamos orar para a gente poder se preparar para receber a palavra de Deus? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Papai do céu, nós queremos te louvar e te agradecer pela alegria, te agradecer porque somos família, porque estamos aqui, Senhor, pois te amamos em primeiro lugar, mas também nos amamos uns aos outros. Estamos aqui porque precisamos de ti, precisamos da tua palavra para alimentar nossa alma, nosso espírito, e que em nome de Jesus esse alimento ele possa ser contundente hoje, ele possa ser suficiente para a gente, Senhor, conseguir caminhar o caminho que Tu tens proposto para nós. Abençoa cada um, amolece o coração de cada um de nós, que o inimigo não possa roubar a Tua semente, que os cuidados desse mundo não possam abafar a Tua semente, que as durezas do nosso coração, as pedras, os traumas, eles não possam, Senhor, impedir a Tua semente de crescer e frutificar. Por isso que o nosso coração seja arado pelo Teu Santo Espírito, para que ele seja terra boa e essa semente dê fruto em abundância, papai. Pai, eu coloco a vida de todos nós nas Tuas mãos e te peço, Senhor, vem falar conosco, vem mexer, Senhor, nas estruturas da nossa vida, vem nos revelar a Tua verdade, vem nos mostrar a Tua vontade, vem se revelar para nós com Teu amor, Senhor. Coloco a minha vida em Tuas mãos e que de minha boca saia o que está no Teu coração, papai. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá uma salva de palmas a Jesus. Uma das coisas que nós sabemos, que a Bíblia nos mostra, é que Deus não faz acepção de pessoas. Olha para o teu irmão e diga assim: mesmo você sendo esquisito, Deus te ama. Mesmo você sendo pecador, fala para ele, Deus te ama. Mesmo você sendo assim, desse jeito, Deus te ama. Amém? Ele não faz acepção de pessoas. A Bíblia nos aponta, nos mostra que o amor de Deus é incondicional. Não existe nenhum pré-requisito para esse amor. Não existe nenhuma característica que você possa preencher para que esse amor seja derramado. Na teologia nós costumamos dizer que não existe nada que você faça ou que você não faça para que o amor de Deus aumente ou diminui na tua vida. Por quê? Porque o amor de Deus ele é constante. Ele é sublime, ele é perfeito, ele vai até as últimas consequências. Tanto é verdade que eu estou aqui e que você está aqui. Tanto é verdade que Ele nos amou primeiro e nos aceitou do jeito que nós somos. Amém? Há 23 anos atrás, quando eu tinha a idade de alguns de vocês, quando eu ainda tinha cabelo no cucuruto, e o meu cabelo não era desse jeito, era loiro, comprido, né, cacheado, faz tempo isso. Quando eu era um endemoniado, um doido, um perturbado, um mentiroso, Ele foi ao meu encontro, Ele estendeu a sua mão para mim, Ele me alcançou. Eu era mentiroso, egoísta, orgulhoso, prepotente, mas Ele me amou. Ele me amou desde antes da eternidade. E é assim. Não existe pré-requisito para que eu possa merecer o amor de Deus. O amor de Deus é incondicional. Por isso que tem muita gente que não entende e que às vezes critica e julga e diz assim: puxa vida, fez tudo o que fez, agora passou para crente. Fez tudo o que fez e agora quer ser santo. Mas o que acontece é que existe um milagre na salvação que é inexplicável. E esse milagre tem a ver com a maneira como Deus nos trata e da maneira como Deus nos leva para Ele. Em João capítulo 8, versículo 1 diz assim: Jesus, porém, foi para os montes das oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo.
os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelo mais velho, e Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém? Eu quero falar de 3 coisas para vocês nessa noite sobre esse texto. Vamos falar de mais coisas, mas 3 são pontuais. A primeira delas é que você tem que entender que Deus tem uma maneira de te atrair para Ele. E a maneira pela qual Deus vai te atrair para Ele sempre vai te colocar no fio da navalha. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, a palavra de Deus diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam comigo que sou manso e humilde de coração, pois o meu jugo é leve e o meu fardo é suave, para que vocês encontrem refrigério para as vossas almas. É o que está escrito aí. Então, para que nós estejamos cansados e sobrecarregados, isso não é uma coisa que é assim, tranquila. Vocês concordam comigo? Não é um negócio que é assim: eu estou cansado hoje. Opa, Jesus, um pouco sobrecarregado, né? Sentindo assim, meio down. Não dormi bem essa noite. Acho que eu comi alguma coisa que me... Não é assim. Quando nós vamos para Jesus, nós vamos porque o bicho pegou. Você, por dentro, apesar do bem-estar externo, apesar das condições externas, apesar de você, de repente, ter uma condição financeira bacana, quem sabe você tem uma família bacana, quem sabe você foi alguém que batalhou muito e você adquiriu várias coisas, mas mesmo você estando bem circunstancialmente, quando você vai para Jesus, o teu interior, alguma coisa está faltando, alguma coisa está te pesando, alguma coisa está ruim, não está legal, está difícil, porque você vai para Ele, para que Ele possa fazer com que você tenha uma condição de paz, que nada do que você fez até agora deu certo para conseguir essa condição. E às vezes, muitas vezes, quando nós somos levados a Jesus, nós estamos que nem essa mulher. Ela foi ao extremo do extremo. Havia uma lei de Moisés que dizia: toda mulher que for pega em adultério vai ser apedrejada. Os muçulmanos fazem isso até hoje. Eu estava vendo uma palestra de um muçulmano na Noruega, num auditório com mais pessoas do que esse aqui, dos islâmicos noruegueses, e ele perguntou assim: quem aqui concorda que o melhor castigo para quem é pego em adultério, ou para quem é pega em adultério, é ser apedrejada? Levanta a mão. Todos os muçulmanos acreditam nisso. E era isso que o judeu fazia na lei de Moisés. A mulher que era pega em adultério, ela era apedrejada. E essa mulher foi levada a Jesus nessa condição. O bicho estava pegando para ela.
Não havia saída teológica. Não havia esperança. E muitas vezes, quando nós somos atraídos para Jesus, a gente chega numa condição tal que a gente olha para a gente e diz assim: não tem mais jeito. Por exemplo, muitas vezes, quando antes de Jesus me alcançar, na minha cidade, na minha terra, onde eu era conhecido, e que eu vivia usando droga e fazendo toda a barbaridade que eu fazia, as pessoas, os crentes, os pastores e até os membros da minha família olhavam para mim e diziam: esse não tem jeito. Quem sabe você já ouviu isso? Quem sabe você já ouviu isso de pessoas que você ama, que falaram na tua cara isso: você não tem jeito mais. Quem sabe você ouviu pelas costas, e é terrível, né? Porque você passa e as pessoas falam assim: isso aí não tem jeito. E humanamente falando é impossível, mas para Deus não existe impossíveis. Não existe nada que Deus não possa fazer. Uma vez questionaram a Jesus, porque Jesus ele falou o seguinte: é impossível que um rico vá para o reino de Deus. Foi Jesus que falou. Ele disse que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí os discípulos perguntaram assim: mas Senhor, então quem poderá ser salvo? Aí Jesus responde: para Deus nada é impossível. Amém? Quem disse que um louco que nem eu, comunista, materialista histórico, endemoniado, maconheiro, e todos os erros que você pode buscar, ia se converter? A minha mãe esperava a minha morte, a minha mulher esperava a minha morte, a minha sogra orava pela minha morte. Brincadeira, viu? Hoje ela é uma querida, me ama. Vou lá no meu sogro, visito eles. Mas o que acontece é que Deus, Ele quando nos alcança, Ele muda a nossa vida. Ele nos alcança nos piores momentos. Quem sabe você está aqui hoje, você está passando um momento terrível na tua vida. Quem sabe você está aqui hoje na igreja porque o bagulho ficou feio, fedeu, estreitou. E assim, não foi culpa de ninguém, foi você mesmo. A mulher estava em adultério, não foi uma armação o adultério dela, foi a armação para cima de Jesus. Mas a mina foi pego na cama com outro cara. Só que aquilo que o diabo queria, aquilo que a religião queria, aquilo que aqueles homens queriam era ferrar Jesus. Mas eu vou ensinar uma coisa para vocês. Deus, Ele consegue transformar as maldições em bênção. Ele consegue transformar a desgraça em graça. Ele tem o poder e a autoridade para usar todas as coisas que existem na terra, embaixo da terra e em cima na terra, para poder nos alcançar. E aquela situação que era para ser uma desgraça para o próprio Senhor Jesus e para aquela moça que estava ali em adultério, que ia ser apedrejada, na verdade se tornou um milagre, que até hoje a gente fala dele. Então, em primeiro lugar, a maneira como Deus nos alcança sempre vai ser surpreendente, inusitada, e Ele vai fazer do jeito que Ele quer, do jeito que Ele sabe que a gente vai ser tocado. A segunda coisa que eu quero falar para vocês em relação a esse texto é que Jesus, por pior que seja o teu pecado, por maior que seja a tua desgraça, por mais sério que tenha sido aquilo que você fez, Ele nunca, nunca vai te excluir. Ele te atrai, e quando Ele te atrai porque Ele sabe que quem te trouxe para Ele foi o Pai. Abra a Bíblia comigo em João 6,44. Eu já falei sobre esse texto aqui, a gente já falou sobre isso, mergulhando na palavra, mas eu preciso relembrar para você esse texto. Se você vem para Jesus, é porque foi concedido pelo Pai, o próprio Pai te levou para Ele. Você foi atraído para Jesus numa hora difícil,
Porque existia um propósito de Deus na tua vida. E esse propósito Deus foi encaminhando, foi te guardando, foi te protegendo, e agora você está diante dele, você está recebendo a palavra dele. Mas quando você é atraído para Jesus, ele de maneira nenhuma, ele vai te excluir. De maneira nenhuma, ele vai desistir de você. A partir do momento que você caiu na graça de Jesus, está todo mundo ferrado. O diabo está ferrado, a religião está ferrada, está todo mundo ferrado, porque ele vai te defender. Ele não vai te abrir mão de você. Em João capítulo 10, versículo 28, deixa eu só ler esse aqui primeiro, tá, Daline? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Existe um trabalhar de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, para que você vá a Jesus. E quando você vai a Jesus, ele não vai abrir mão de você. Ele já diz: nenhum deles, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E ele já fala o resultado, e eu vou ressuscitar ele no último dia. Mas espera aí, eu fui atraído hoje, como é que eu vou ressuscitar no último dia? Vamos lá. Vamos para João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão, ninguém pode arrancar da minha mão. Quem aqui já se sentiu numa guerra onde alguém queria te arrancar da presença de Deus? Levanta a sua mão. Quem aqui já se sentiu nessa... Puxa vida, alguma coisa está me puxando para fora de Deus, para longe de Deus. Quem aqui já sentiu? Levanta a mão bem alto para a galera ver. Engraçado, né? Jesus está dizendo: eu estou dando a vida eterna, jamais perecerão, ninguém pode arrancar elas da minha mão. Por quê? Versículo 29. Volta, vai para frente. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Precisa de ser algum teólogo para entender isso aqui? Ou é fácil? Mais uma coisa, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Difícil de entender isso? Agora vamos para João 6,37. Diga para o teu vizinho assim: Jesus te atraiu. Fala para ele: Jesus te atraiu. Por isso você está na igreja. Quem sabe você estava em adultério. Fala. Mentindo, roubando, enganando os outros, enganando você mesmo, idolatrando. Eu não sei, mas ele te atraiu. Amém? Agora diga para ele assim: mas ele não vai abrir mão de você, não vai te excluir, ninguém pode te tirar da mão dele. E em João 6,37 diz assim, ó, está vendo que é o Pai e Jesus que estão juntos nessa parada, nessa bagaça, amém? Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim jamais... Quem é que está falando isso aí? Jesus está dizendo, primeiro, que ninguém pode arrancar da sua mão. Segundo, que ele não vai rejeitar ninguém. Por quê? Porque em Filipenses capítulo 1, versículo 6, tem um outro texto que diz algo que você já sabe. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Você está convencido disso? Amém. Se você tem uma fé salvadora em Cristo, a boa obra vai ser completada. Nem que para isso só sobre a tua cabeça. Só uma orelha. Você vai para o céu, só a orelha vai para o céu. Meio surda. Sabe por quê? Porque a certeza que nós temos hoje, em relação àquilo que Deus deixou escrito para nós, é que a partir do momento que a obra de Deus começa nas nossas vidas,
Ele vai completar essa obra. Ele não exclui. Aquela mulher foi levada a Jesus para ser apedrejada. Aquela mulher foi atraída a Jesus para que ele pudesse falar do amor dele e mostrar o amor dele para ela, mas também para que ele pudesse confrontar aquela geração que estava ali em relação àquilo que eles achavam que eles eram. Eles achavam que eram perfeitos, eles achavam que não tinham pecado nenhum, eles achavam que eles, por serem religiosos, porque eles estavam indo lá no templo, porque eles estavam lá vestidos com os paramentos que era necessário para que eles pudessem estar nos templos, porque eles conheciam a letra, eles achavam que eles eram perfeitos e que eles tinham direito de julgar quem quer que seja. E eu vou te dizer uma coisa nessa noite, querido: Deus não nos deu autoridade para julgar ninguém. Deus nos deu autoridade para falar do Evangelho e para salvar as pessoas, para levar o Evangelho da salvação, o Evangelho do reino, para estender a mão, não para acusar e lançar pedras, mas para estender a mão e levantar as pessoas do chão. Amém? Foi para isso que Deus te chamou. Ah, mas a pessoa errou. Vai lá, exorta ela no seu pecado, exorta ela no seu erro, arregaça as mangas, ajuda ela a se levantar, trata ela, cura as suas feridas, paga o preço pela vida dela, vai até as últimas consequências, como Jesus fez contigo. Mas não diz que essa pessoa vai ser excluída, vai ser rejeitada, vai ser alguém que não merece o amor de Deus, porque ninguém tem essa autoridade de julgar. Só tem um que julga, e esse é Deus. E Ele deu uma promessa para aquele que crê. Sabe qual é a promessa para aquele que crê? João 5:24. A promessa para quem crê é que ele vai ser salvo eternamente, não passará por juízo, porque a justiça de Cristo está imputada nele. Então, em João 5:24, eu lhes asseguro: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Olha para o teu irmão e diga assim: se você crê em Jesus, em Deus que o enviou, Ele que começou a boa obra, vai completá-la. Ele vai transformar a tua vida. Você vai ser uma outra pessoa. E você não será condenado. Não passará por juízo. Ele não te rejeitará. Ninguém poderá te arrebatar da sua mão. E você ressuscitará. Você viverá na eternidade, ao lado do Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aquela mulher foi levada para ser apedrejada. Jesus olhou para quem queria apedrejar e falou: quem não tem pecado nenhum, atira a primeira pedra. E aí Jesus vai escrever no chão. Alguns teólogos dizem que Jesus escreveu o nome dos caras que tinham deitado com aquela mulher. Verdade. Porque havia uma profecia de Jeremias que fala a respeito disso. E aí Jesus, ele começou a escrever, alguns dizem que eram os nomes, e os nomes estavam tudo ali. Aí quando eles viam o nome, começava a sair. Por isso que eles foram saindo de um a um. É uma teoria. É uma conjectura. Ninguém sabe o que Jesus escreveu ali. Mas a verdade é que todo mundo, diante dessa palavra dada com autoridade por Jesus, não teve como ficar e condenar aquela mulher. E no fim dessa história sobrou Jesus e aquela mulher. E Jesus perguntou: cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que queriam te condenar? A gente não pode perder nunca, queridos, a essência do Evangelho. A
a essência do Evangelho é o perdão. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para a reconciliação do homem com Deus. Diante da história, essa revelação ela foi acontecendo e culminou em Cristo na cruz. E até o segundo advento, até a vinda de Jesus, é o tempo da graça. E no tempo da graça, a gente foi chamado por Deus como igreja, como família, como noiva, como corpo, para a gente poder levar Jesus às pessoas, levar o Evangelho. Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obediência. Mas Jesus não chamou a igreja para excluir, para condenar. Jesus não chamou a igreja para dizer que esse mundo está perdido e que não tem mais salvação. Não, Ele nos chamou para nós sermos luz para as nações, para nós sermos farol nessa terra, para nós sermos aqueles que expressariam a sua vontade, o seu amor. Então, por mais que o cara seja casca de ferida, por mais que a endemoniada seja prostituta, por mais que o cara seja homossexual, por mais que seja maconheiro, e olha que eu conheço nego que é maconheiro, hein? Eles são alvo do amor de Deus. Por mais que o cara seja rico, com o nariz empinado, que se cair uma chuva ele morre afogado, ele é alvo do amor de Deus. E a gente não pode deixar de acreditar que esse homem, que essa mulher podem ser salvos. Porque foi para isso que Deus nos chamou. E nós somos instrumentos de Deus para isso acontecer. É através de mim e de você que isso vai acontecer. As pessoas vão ser atraídas por Deus, das mais diversas formas, levadas a Jesus, que estabelece-se na tua vida, que manifesta-se através da tua vida. Ele não está mais em carne aqui, ele está agora no ministério intercessório. A Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. O Espírito Santo que habita em nós é a presença de Deus nesse tempo, nessa terra, e ele nos usa para a gente poder expressar isso. E eu e você temos que entender isso. Para isso, chega a terceira coisa que eu quero falar para vocês. Quando Jesus pegou aquela mulher, e aquela mulher ficou sozinha em pé com ele, Jesus olhou para aquela mulher e disse para aquela mulher o quê? Eles não te condenaram? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, vai e luta contra o pecado. Vai e luta contra aquilo que te trouxe até mim. Vai e para de fazer aquilo que você estava fazendo, que foi quase o teu fim. E que hoje, pela graça de Deus, a misericórdia de Deus, você foi absolvida. Agora, não vai para o mesmo erro, não continua andando nesse caminho, porque se você continuar, não é porque a igreja vai te excluir, não é porque os crentes vão ser ruins contigo, não, é porque o teu pecado vai te matar, porque o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se você semear na tua carne, você vai colher corrupção e morte. Se você semear no teu espírito, você vai colher a vida eterna. Então ele diz, não vai de novo adulterar, filha. Filha, você foi absolvida hoje. Os teus acusadores, os teus executores, eles ficaram envergonhados. Você teve uma chance. Você está salva.
um dom gratuito que você não merecia. Não foi por causa de que você é boazinha que não te jogaram pedra, foi por causa de mim que não te jogaram pedra. Não é por causa de você que você não está morto agora, é por causa de Deus, de Jesus. Foi Ele que te trouxe, foi Ele que te protegeu naquelas furadas que você se enfiou, como a mim. Era para eu estar morto. Um primo meu que teria a mesma idade que eu, que era um cara que usava droga comigo também, mas não fazia 10% do que eu fazia e não se envolvia em 10% do que eu me envolvia. Ele, numa confusão, numa pastelaria, numa quermesse de igreja, levou uma facada no coração, morreu na hora. Ele morreu fazem 23 anos. Quando eu me converti, ele morreu. E eu falei para ele, Daniel, o nome dele, Daniel. Falei, Daniel, cara, vamos para a igreja, cara. Encontrei um bagulho muito louco, Jesus é massa, vamos lá, tem uma galera, vão comigo. Porque eu queria que todos os amigos meus loucos se convertessem, né, meu? Falei, vamos lá, cara. Ah, Marcos, esse negócio de igreja, meu pai foi de testemunha de Jeová a vida inteira, aí eu fui lá, eu não quero saber de igreja. Eu falei, cara, mas é diferente, eu também fui na testemunha de Jeová. Fui contigo, lembra? Mas o bagulho aqui não tem nada de ser testemunha de nada, esse negócio de testemunha é furada, meu. O bagulho aqui é outro, é Jesus, cara. Muito mais louco do que qualquer coisa. E ele foi para essa quermesse, arrumou uma confusão dentro do boteco com um maluco lá chamado Coruja, foi para o pau, deu uma porrada no guri, tiraram, a turma do deixadiço chegou, ele se afastou, o guri veio, foi na casa dele, pegou uma faquinha de pão, sabe essas faquinhas de pão? De serrinha, cabinho azul, de plástico, levou, o cara estava lá, ele chamou, e aí? Quando ele se virou, o cara empurrou, morreu na hora. Gurizão, gente boa. Outros amigos meus que morreram de overdose. Outros amigos meus que morreram de leptospirose. Outros que foram de morte matada. Cara, quantas vezes os malucos puxaram o berro para cima de mim, cara. Uma vez, eu estava passando cheque sem fundo, lá no Farol de Santa Marta, 1986. 85, talão de cheque, é meu aniversário, hoje eu pago tudo, pode descer a cerveja aí, desce a breja, todo mundo chapado, comendo, bebendo, deixa que eu pago, cantaram parabéns, tudo 7-1, não tinha nada, era aniversário nada, o cheque roubado, peguei o cheque, quanto é que deu? Ah, deu tanto, vou botar mais um 20 aí de gorjeta. Assinei o cheque, dei para o cara olhou, estava um amigo dele do lado, assim, isso aí não é teu nome. Falei, não, você está confundindo, é meu nome, claro que é. Valeu? Já vi que sujou, né, meu? E vazei. No que eu vazei, eu olhei para trás, estava eu e a Rogéria. Coitada da Rogéria, né, cara? A Rogéria... que eu sabia que ia sujar, e o cara que estava lá, no dono do boteco, era o baiano, e era um bicho sinistro, ele já tinha vindo fugido da Bahia, eu sabia que o cara era sinistro, dedo mole total, né, meu, fazia halteres só no dedo, assim, ó, só fazia exercício pro dedo, não fazia mais nada, né, e quando eu olhei para trás, o cara já estava pulando o balcão assim, ó, com um 8 na mão, eu falei, ixi, meu, corre, Rogério! E ó, sentar o cara armado, é louco? E aí eu saí correndo, eu falei, cara, a gente tinha ido de ônibus da comunidade até lá o Farol de Santa Marta, a gente estava do outro lado lá em Laguna, né? A gente tinha pegado um ônibus na ponta da barra e ido até o Farol. E aí eu peguei e fui para dentro do ônibus, abri a porta do ônibus, né? E vou entrar. Quando eu vou entrar, o motorista do ônibus pega o berro, bota na minha cara, assim, ó. Eu falei, pode atirar, maluco. Eu falei, eu prefiro enfrentar o motorista aqui do que o baiano, né, meu?
Isso aqui eu sei que não vai nunca me dar um tiro, né? Falei, pode dar. Aí o cara vira macho. Né? Aí a Rogéria disse, meu Deus, a Rogéria branca, azul, roxa, com a perna mole já, né? Tu não vai entrar no ônibus. Eu falei, maluco, eu vou entrar nesse ônibus. Se eu não enfrentasse o cara, eu ia morrer. Então, com um revólver na frente e outro atrás, o que eu vou fazer? Um dos dois eu tenho que escolher. Vou escolher o mais fácil, né, meu? E aí, o que aconteceu? Eu entrei dentro do ônibus, me escondi lá, fiquei a noite toda lá, porque o cara, eu só vi ele passar. E quantas vezes de traficante chegar e falar assim, pô, Max, estava com um cano na veneziana, apontado na tua cabeça, eu ia te dar um tiro, cara. Porque eu não tinha limite, eu não era bandido, eu era nóia. Começava a tomar nos canos, não parava. E aí eu ia para a zona, que era o lugar onde vendia droga, e batia nos barracos para os caras me dar. E não tinha essa de não ter. E eu não tinha dinheiro, mas os caras tinham que me dar. Bati em vários traficantes na época. Era uma outra época. Teve uma vez que eu bati tanto no barraco do cara, que eu quase derrubei a parede da frente do barraco. Aí o maluco saiu de dentro da casa dele, sabe aquelas casas que tem janela de madeira, que não tem vidro, que é só uma tranca de madeira, assim, uma janela de madeira que abre. Então, o cara saiu com o cabo de enxada e pulou. No que ele pulou, ele pegou o cabo de enxada e deu na minha cabeça. Ele deu a primeira, pum! Eu olhei e falei, mas endemoniado não sente nada. Aí o cara foi dar a segunda. Quando ele deu a segunda, ele deu na barriga. Burro. Devia ter dado na cabeça de novo. Não sei se ele ficou com pena ou ele errou, mas no que ele deu na barriga, eu segurei e puxei o cara. Pelo cabo de enxada, ele não largou. Ele queria o cabo de enxada para ele. Quando ele veio, eu já grudei no pescoço dele, ó. Nem fazia boxe na época. A boca do maluco ficou desse tamanho. Esse bicho queria me matar, cara. Então eu só estou te falando coisas que aconteceram agora. Hoje, tu acha que eu vou fazer isso de novo? Porque se eu fizer de novo, eu vou colher. Então Deus me livrou, e Ele me livrou, Ele me perdoou de tudo isso, e de coisas muito mais feias. Eu me prostituía para ganhar dinheiro. Eu vendia o meu corpo em Florianópolis para ganhar dinheiro. Para homem, para mulher, para quem quer que fosse. E aí, isso foi terrível, deixou marcas na minha vida. E Jesus me aceitou desse jeito. Me amou. Eu era um lixo, um homem violento, egoísta, orgulhoso, prepotente. Eu era muito ruim. Mas Ele me amou, Ele me libertou. O diabo queria me matar, as circunstâncias queriam me matar, eu mesmo queria a morte. Tentei me suicidar várias vezes com overdoses, cortando o pulso, mas Ele queria a minha vida para Ele. Ele não me rejeitou, mas Ele me disse, filho, vai e abandona o teu pecado, vai e não peca mais. Eu tenho um caminho para te mostrar, eu tenho algo para te ensinar, que vai dar refrigério para a tua alma. Foi o que Ele falou para aquela moça, vai, abandona a tua vida de pecado. Essa palavra não mudou, irmãos. Ela continua a mesma. Assim como Jesus continua fazendo a mesma coisa, atraindo as pessoas junto com o Pai para Ele, libertando elas e absolvendo-as dos seus pecados, e dizendo para elas, vai, não peca mais, vai, caminha uma nova caminhada, vai, eu tenho uma proposta para ti, agora você vai viver diferente. Dizem que essa mulher foi a mulher pecadora que se atirou aos pés de Jesus na casa de Simão, o fariseu. Eu não me lembro onde é que está esse texto, mas se alguém puder ler, procurar no search aí do seu aplicativo,
Eu não me lembro qual é o evangelho que está, mas uma vez Jesus foi convidado, acharam? Uma vez Jesus foi convidado para comer na casa de um tal de Simão, o fariseu, e aí ele foi lá e deitou e sentou lá, e ele botaram Jesus, ele teve que sentar, e a Bíblia diz que uma mulher se deitou aos pés de Jesus, porque a gente às vezes não entende as questões bíblicas, porque o panorama é diferente. A mesa do oriental não é que nem a nossa. A mesa do oriental, ele não tem cadeira, não existe os pés da mesa, a mesa é no chão, ela é colada no chão. Então como é que eles comiam naquela época, né? O oriental, ele não usa a mão esquerda para comer, até hoje nenhum oriental usa a mão esquerda para comer, sabe por quê? Porque a mão esquerda é para limpar a bunda, isso é verdade. Tanto é que quando um cara é pego em roubo no Oriente, em alguns países muçulmanos, eles perdem a mão direita, porque a mão direita que é usada para comer e cumprimentar, por isso que a mão esquerda eles não usam para cumprimentar, e um ladrão ele perde a mão direita. E aí como é que eles comiam? Eles comiam assim, ó, mostra aí no vídeo, eles se apoiavam assim, com essa mão, e com essa aqui eles comem, bebem, comem, e eles ficam assim, desse jeito. Aí fica um pouco mais assim, né? Eles vão ali, trabalhando, né? Passa guarda, monta, essas coisas, né? Viu como eu estou ligeiro? Estou montando já mais rápido, né? Já foi mais lento isso, né? Então, estava ali, e essa mulher, ela pegou e se deitou aos pés do Senhor. E a Bíblia diz que ela chorava, e limpava, e lavava com os cabelos o pé do Senhor Jesus. Por quê? Porque essa mulher, desde que Jesus a tinha absolvido dos seus pecados, essa mulher começou a viver de maneira diferente. Acharam? Começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Continua. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, falou para si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia que nele, quem está tocando nele, e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. É a mesma mina, cara. A probabilidade de ser a mesma mulher é muito grande. Então ele disse a Jesus, Simão, tenho algo a te dizer. Dize, mestre. Falso, hipócrita, né? Sem vergonha. Estava lá pensando, se fosse profeta, isso aí não é profeta, não é mestre, não é nada. A pecadora está lá beijando os pés dele, onde é que já se viu uma vergonha dessa? Tem gente que diz que essa igreja é uma igreja de maconheiro. É mesmo. A igreja de bêbado. É. Porque Jesus não veio para os sãos, veio para os doentes. E a gente está aqui para ser luz, remédio para a galera. Entra maconheiro, sai filho de Deus, sai servo de Deus. Entra endemoniado, sai liberto. Entra doido, sai curado. Dize, mestre, disse ele, já estou terminando. 2 homens deviam um certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu, o fariseu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher? Entrei na tua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Por quê? Porque toda vez que alguém chegava na tua casa, em Jerusalém, naquelas cidades, naquela época no Oriente, não tinha saneamento básico. A água que passava nas lamas, a lama da rua, a poeira, os cachorros, os porcos viviam soltos. Se você vai no Nordeste, se você vai em comunidades carentes, como era antigamente aqui no Sul, os porcos andavam na rua. Eu via manada de porco, vara de porco, andando na rua. Era comum antigamente, tanto é que tinha bicho de pé.
No Nordeste tem, e lá também tinha. Tinha lá os cabritos, tinha lá que cagavam, os camelos, imagina. Então, o cara chegava com os pés todos sujos. Aí ele disse: entrei na tua casa, você não me deu nem um pote d'água para eu lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Continua. Você não me saudou com um beijo, porque era costume, quando alguém chegava na casa, a pessoa dava água para lavar os pés, ela lavava os pés, às vezes tinha um escravo, um servo, ou quando era alguém muito importante, o próprio dono da casa ia lá e lavava. Você está entendendo? Você não me deu um beijo. Aí o cara pegava e dava um beijo, por amor, por carinho, por gratidão por aquela pessoa estar lá. Mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Continua. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Sabe o que acontece? Às vezes a gente acha que é bom. Eu não preciso de Jesus. Ou então a gente diz assim, não, eu não fazia muita coisa errada. A questão não é o errado que você fazia, é o quanto que você se sente perdoado por Jesus. Porque eu conheço pessoas que nunca usaram maconha, nunca usaram droga, nunca fizeram a barbaridade que a gente faz, e a pessoa não para de beijar os pés de Jesus, ela não para de se entregar, ela não para de glorificar a Deus, ela nunca fez nada disso, mas ela ama a Deus e não sabe o que fazer para agradá-lo. E eu conheço a gente que foi perdoada pra caramba. Nossa, aquele só Jesus para perdoar, e hoje ele continua ainda com o nariz em pé. O Senhor, Ele tem para nós uma vida nova. Essa vida nova não inclui os nossos velhos hábitos. Às vezes, essa vida nova não inclui os velhos lugares. Às vezes, essa vida nova não inclui até as velhas pessoas. Porque, infelizmente, o meu primo morreu. Mas não foi por culpa de Deus. Foi porque ele continuou pecando. Se eu continuasse usando droga, eu estaria morto, filhos. Você está entendendo o que eu estou te falando? Eu merecia estar vivo? Não. Eu merecia o amor de Deus? Não. Ele me amou, me atraiu, me perdoou. E Ele me deu uma ordem, agora vai, não anda mais daquele jeito, vive de outro jeito. Para você viver um monte de tempo, lá em Blumenau, atraindo um monte de malucos, se incomodando pra caramba, arrumando sarna para se coçar. Mas é desse jeito que eu quero que você viva. Deus tem uma vida nova para você, e eu vou te garantir uma coisa: a tua vida nova é melhor do que a vida velha. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Quero orar com você antes da gente ir para a ceia. Mas antes da gente ir para a ceia, eu quero te fazer uma pergunta, porque toda essa pregação e tudo que aconteceu aqui hoje, tudo que foi falado, tudo que foi manifestado, tem um único sentido, tem um único propósito. E principal, é que você possa se render ao Senhor. Eu exponho a minha vida, a minha história, para que você possa entender que o amor de Deus, ele não tem limites, e para que você entenda que o poder de Deus, ele pode todas as coisas. Independente de como você se enxerga hoje, independente de o que você está vivendo hoje, o Senhor, Ele pode mudar a tua vida. É só você acreditar, é só você crer, é só você dizer para Ele: Senhor, eu não sou nada, eu não presto, mas
Eu acredito que Tu pode fazer o impossível na minha vida. Eu acredito que Tu és o Salvador. Eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu estou arrependido, eu não aguento mais viver desse jeito. E eu preciso de Ti, Senhor. Eu quero aprender essa nova maneira de viver. E Ele vai te alcançar. Para isso que esse lugar existe. Para isso que Deus fez o que fez na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão aqui, em cima desse altar e também aí embaixo. Para isso que o teu amigo te trouxe nesse lugar hoje, a tua amiga. Para isso que a tua família te trouxe aqui. Eu não sei como você foi atraído, eu não sei como é que está a tua vida. Eu conheço aqui uma galera que está aqui dentro. Mas eu não conheço muitos de vocês. Mas eu sei que Jesus, Ele te conhece. Ele não se escandaliza com você. Ele não se surpreende com você. Porque Ele conhece você, Ele sabe. Foi Ele que te trouxe. Porque Ele te ama. De repente nem você se ama mais. Mas Ele te ama. De repente você não conta nem, não tem mais pessoas para você contar que te amam. Mas Ele continua te amando. E Ele quer que você tenha uma vida nova. Ele quer que você se sinta em paz. Ele quer que você não seja mais condenado. Ele não quer mais te ver sofrendo. Ele não quer mais que você faça sofrer a ninguém. Ele quer te dar uma nova maneira. Ele quer te dar algo que esse mundo não pode te dar. Você já bateu em tudo quanto é porta, já procurou de tudo quanto é jeito. Você já fez tudo quanto é tipo de loucura, como eu fiz um dia. Mas nada foi suficiente, porque nada é suficiente. O único que pode fazer com que a tua vida seja plena, o único que pode te dar a paz que esse mundo não pode dar é Jesus. Não é uma religião, não é um conhecimento, é a própria presença dEle. Se você está aqui hoje, e se você está cansado e sobrecarregado, se você está como aquela mulher pecadora que foi pega em adultério, você foi pego no teu pecado, e você foi atraído até Jesus, recebe o perdão dEle, recebe o perdão dEle, recebe o abraço dEle, o carinho dEle, o beijo dEle. Recebe a presença dEle aí onde você está, o toque do Espírito aí onde você está. E sai daqui hoje para ir não viver mais do jeito que você vivia. Porque agora você vai sair daqui com Ele, dentro do teu coração. E Ele vai te ajudar, Ele vai te auxiliar, Ele vai te ensinar, Ele vai te conduzir nessa nova caminhada. Mas é necessário que você creia, é necessário que você se renda, é necessário que você se arrependa, é necessário que você olhe para você mesmo e diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, a minha vida é Tua, eu creio em Ti. A Bíblia fala em Romanos 10, que com coração se crê, versículo 9, com coração se crê e com a boca se confessa que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Se você está aqui hoje e você quer confessar isso, se isso de fato é o que você deseja, aonde você está, do jeito que você está, levanta a tua mão, eu quero orar com você, se tem alguém aqui hoje. Amém, amém, graças a Deus. Se você quer, amém, amém, graças a Deus. Se tem mais alguém, levante a sua mão, não deixa nada impedir isso. Amém, graças a Deus, amém, graças a Deus. Aí você pode dizer: mas eu não sou digno. Ninguém é digno. Amém, graças a Deus. Vamos ficar de pé. Você que levantou a tua mão, sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você.